Olá, pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo direitinho? Caso não estejam ouvindo, falem aí no chat ou a Ana me avisa. Muito obrigada pela presença de vocês, por quem está acompanhando a gente no YouTube ou quem está acompanhando a gente no LinkedIn, que agora a gente está cada vez mais atuando, né, nessa rede social tão importante para o mundo do trabalho. Estou super feliz de estar aqui de novo, fazia bastante tempo que eu não fazia live, a gente estava bastante dedicada a fazer as masterclasses, e eu fiquei me envolvendo nisso, mas agora estou aqui de novo para fazer um talk com a Estefânia. Então, como sempre, além de agradecer a presença de vocês, eu estou aqui em Milão, a Estefânia, se não me engano, está no Rio de Janeiro, aqui é comecinho de outono, já 10 da noite, e aí começo do fim do dia para vocês. Então, além de agradecer essa dedicação que vocês dão a gente, né, e de acompanhar, queria pedir para vocês colocarem aí, ativarem o sininho, se inscreverem no canal, se inscreverem no Instagram, compartilharem as coisas da gente, etc. Queria dizer que esse talk aqui, ele é uma ação da Fashion for Future em parceria com o Instituto Urdume, de onde, né, a Estefânia vem, e também com a Arte Sol, que também é nossa parceira em todo esse programa de capacitação que a gente está fazendo para moda e artesanato. Então, vou deixar de falar e chamar a Estefânia para conversar comigo. Olá, Estefânia, seja bem-vinda. Olá, Luz. Boa tarde, boa noite. Obrigada pelo Onde convite. você está, no Rio? Eu estou no Rio. Maravilha, maravilha. E tudo bem por aí com você, aí no seu ambiente, tranquilo para fazer essa conversa, esse bate-papo incrível? Tudo bem, tudo certo. Ansiosa aqui já esperando para a gente poder conversar e trocar. Ah, muito bom. A gente conheceu o Instituto Urdume, a gente estava acompanhando já elas, né, eles nas redes sociais, e aí foi por meio da Helena, que deu a masterclass anterior, a gente acabou chegando na Estefânia, né, no pessoal do Instituto Urdume, como eu falei para ela na primeira reunião que a gente teve, a gente queria juntar mais gente para falar de artesanato, mas a gente só queria gente legal. E aí, o Instituto Urdume está na categoria de gente legal, vocês vão ver que ela tem muita coisa boa para compartilhar com a gente. E a primeira coisa, então, como sempre, seria a Estefânia, conta pra gente como é que você veio parar nesse mundo do artesanato, quem é você, quais seus objetivos em relação a isso? Bom, eu sou Estefânia Lima, eu sou cofundadora do Instituto Urdume, sou editora da revista Urdume, que na verdade antecedeu ao próprio Instituto. Eu sou formada em comunicação, tenho um mestrado em ciências médicas na USP, mas também voltado para a comunicação, para o uso das redes sociais, internet. E não tinha nada a ver com o mundo artesanal até então. Trabalhei durante 10 anos com comunicação para causas sociais, mas depois de viver, ter uma vivência, né, de uma perda gestacional, eu comecei a bordar, e isso foi muito transformador na minha vida, assim, né? No primeiro momento foi muito esse lugar terapêutico que as manualidades têm, né? E aí eu falei, nossa, eu quero falar sobre isso que eu quero comunicar daqui em diante, né? E o primeiro desafio que eu encontrei foi achar informações que tivessem qualidade sobre esse tema, achar informações que não fossem depreciativas, né? E me senti muito desafiada por isso também, porque muita gente falava, eu ia, né, emendar para fazer o doutorado lá na Faculdade de Medicina. E as pessoas falavam, você vai largar isso para fazer, você vai largar um doutorado para falar de artesanato, né? E eu falei, vou mostrar para vocês que o artesanato é muito mais do que aquilo que se diz, né? Então, eu crio a revista primeiro, a revista Urdume, que é essa tentativa da gente ter um espaço para dialogar e trocar sobre
as artes manuais têxteis nesse momento, né, contemporâneo, no qual vivemos, no qual também a gente tem um retorno dessas manualidades de diversas formas, em diversas frentes, e sempre relacionando esse artesanal, esse fazer manual com diversos saberes. Então, a gente traz na revista, a gente relaciona com a filosofia, com a psicologia, com a moda, com a sustentabilidade, com a própria terapia, com a educação, enfim. O nosso desejo é um pouco olhar e demonstrar também como o artesanato e esses fazeres, eles estão presentes, sempre estiveram presentes e possuem muito mais valor do que a gente imagina. E você pratica algum artesanato, alguma coisa, ou você deixou para lá? Não, faço. Eu faço de tudo um pouco, eu bordo, eu faço tricô, eu faço crochê, eu faço macramê, costuro, mas assim, é tudo, né, tudo num lugar do lazer, de fato, de alguma coisa que para mim é muito prazeroso e de reflexão, de autoconsciência a partir dessa prática, né? Agora, assim, não tenho uma excelência, né? Eu brinco, eu não sou excelente nesses processos, mas faço como um hobby, digamos assim, e aí me dedico mais mesmo à produção de conteúdos e pesquisa sobre o tema. Muito legal. Eu tenho também uma vivência muito próxima. Minha mãe era costureira. Bom, minha mãe foi professora de bordado. Minha mãe, ela deve estar me assistindo. Ela é simplesmente maravilhosa. Ela é maravilhosa e foi professora e, enfim, fez todas essas coisas. Eu sempre tive uma proximidade muito grande com isso, né? Acho que isso me encaminhou na profissão que eu escolhi com toda certeza. Mas é interessante como, para mim, essas coisas nunca significaram esse lado terapêutico que você apontou, né, esse lado do cuidado, porque eu sempre via minha mãe trabalhando tanto em cima de todas essas coisas, então para mim sempre era um território do trabalho e não um território do descanso, assim, vamos dizer, né, estou fazendo uma coisa porque eu gosto ou porque me faz bem simplesmente. E aí hoje eu reflito muito sobre isso, de verificar a quantidade de artesãs e artesãos que tem no Brasil, que isso é trabalho, e às vezes as pessoas acham que é bobo porque é só um lazer, né? Sendo que lazer também é importante, sei lá, é uma reflexão para a gente entender qual é o lugar disso na nossa sociedade, né? E a revista, enfim, sobre a qual a gente vai falar agora, ela tem contribuído, né, para a gente, para muitas pessoas pensarem, isso, obrigada, Ana, para muitas pessoas pensarem sobre outras possibilidades. Conta um pouco mais sobre a revista, como é que faz para mandar artigo, como você organiza e o pessoal que trabalha com você organiza a revista. Conta um pouco disso e do fundo que vocês estão também recolhendo, né, para poder fazer o próximo número. Só vou comentar rapidinho, Luz, que acho que isso que você falou é super importante, né? Eu venho de uma família em que a costura e também esses afazeres, eles justamente não me foram ensinados por terem sido entendidos como a última opção, né, das mulheres da família. Então, eu venho e tenho um reencontro, né, com esses afazeres, assim, é uma forma um pouco diferente. Mas também, né, tinha essa característica de trabalho. Mas como isso não foi passado para mim, então eu, diferente de muita gente que aprendeu com a avó, né, eu aprendi isso depois. Então, acho que esse também é um ponto assim que a gente tem para analisar dessa nova geração, assim, essa contemporaneidade desses usos, né? Que já é uma reapropriação desse artesanato de um outro lugar, de uma outra forma. Mas, voltando para a revista... Então, a revista ela começou, né, no final de 2018, a gente teve a edição 0. Em 2019, a gente teve 4 edições, então, inicialmente, a ideia era a gente ter a revista de 3 em 3 meses, mas com a pandemia, em 2020, a gente resolveu reduzir esse número de edições para 2 vezes por ano, porque ela é uma edição impressa,
né? Então, tem um custo alto, tem um processo e uma responsabilidade grande para que ela seja feita. E a ideia da revista, né, como eu falei anteriormente, é que a gente possa debater e discutir o que está acontecendo no Brasil e agora, mais recentemente, também na América Latina, né, no nosso interesse, sobre as manualidades têxteis nos diversos campos, da arte, da moda. E nisso a gente tem, né, falando especificamente da moda, uma relação muito forte com projetos e produtos, enfim, que sejam desenvolvidos sobre uma ótica sustentável, uma ótica de um reconhecimento de um trabalho manual, né, assim, de um outro ponto de vista, que não só fabril. Então, a gente tem essa valorização, né, esse olhar para a moda, dessa valorização de técnicas de tingimento natural, enfim, de habilidades que envolvam o artesanal, né, e que de alguma forma conversam também com uma forma mais sustentável de produção dentro da cadeia da moda. A gente está agora, então, com uma campanha de financiamento coletivo para a produção da 8ª edição. Essa edição é uma edição especial, porque a gente vem fazendo um mapeamento, então, sobre essas iniciativas que têm acontecido no Brasil, sobre as manualidades têxteis, e a gente vai trazer um pouco esse recorte, enfim, uma primeira análise desse mapeamento que vai ser contínuo, né, para o Instituto, mas uma primeira análise do que a gente tem, que cenário é esse que a gente tem no Brasil hoje. A gente tem poucos dados, a gente tem poucas informações e pesquisas, né, de acesso ao público, e é um pouco o que a gente quer trazer com isso. E aí, para colaborar, a gente está com essa campanha na Benfeitoria, que é uma plataforma, né, de financiamento coletivo, e a campanha se chama Revista Urdume número 8. Ótimo. A contribuição é com qualquer valor ou a contribuição é... Contribuição é com qualquer valor, mas como recompensa, né, uma das recompensas é justamente a revista número 8, então é como se fosse uma pré-venda, e aí a gente também tem algumas outras formas de recompensa, como encontros para a gente debater esses temas, para que você se torne um amigo do Instituto Urdume, tem alguns benefícios nos cursos, naquilo que a gente oferece produtos, ou mesmo como um pequeno empreendedor, um pequeno negócio, alguém que queira também anunciar, enfim, tem algumas opções lá disponíveis. E desculpa, como é que chama mesmo? Porque aí a Ana escreve aqui nos comentários a plataforma da colaboração. Benfeitoria. Benfeitoria, beleza. Isso. Ótimo. Agora, se eu quiser escrever um artigo para a revista, como é que funciona essa parte de colaboração dos projetos das pessoas mesmo? Então, a gente tem o e-mail, né, do contato@urdume.com.br. As pessoas podem sugerir pautas, né, sobre essa temática, de preferência, né, a gente evita que sejam de autopromoção, mas que, né, você possa, né, se queira refletir sobre algum assunto, pode ser matéria, artigo, um texto curatorial, um texto crítico, e aí a gente faz a gente recebe por lá e troca com essas pessoas, e a revista é feita assim, né, sempre com muita colaboração com pessoas que já pesquisam, ou enfim, que estão desenvolvendo de alguma forma trabalhos nessa área. Muito bom, essa revista tá linda, nunca tive na mão, mas as imagens que eu vi, ela tá maravilhosa, parabéns. Obrigada. Bom, vamos lá então entrar no nosso tema. E o tema, né, da conversa de hoje é a questão desses mitos ou preconceitos que rondam o artesanato. A gente tem uma ênfase na moda, né? Essa questão de que hoje a gente vive um momento do fast fashion, ou das marcas, vamos dizer assim, ou eu compro muito barato e de modinha, ou eu compro muito caro e de marca de moda, né? E aí a peça artesanal, as modistas desapareceram, o alfaiate não tem mais demanda, a bordadeira não é remunerada, enfim. Por que você acha que esses mitos, esses preconceitos chegaram no ponto que chegaram, a ponto de influenciar tanto o que a gente usa, e de onde vem, né? E como é que a gente se relaciona com eles? O que você acha, Stefânia? Então, falando especificamente do Brasil, né, no primeiro momento, acho que a gente tem uma herança colonial. Então, a gente, né, na Urdume, a gente também faz muito esse
olhar para a história para entender por que a gente está nessa situação neste momento, né? Então, uma das questões que a gente tem, que a gente observa bastante, é que, em primeiro lugar, a gente, de alguma forma, renegou, acabou tendo que renegar os nossos artesanatos dos povos originários, então indígenas, ou mesmo, né, africanos que vieram para cá durante o período de colonização, então foram artesanatos que foram deixados de lado. A gente tem, né, uma colonização do que seria uma cultura europeia, então uma valorização do bordado francês, enfim, principalmente das artes manuais têxteis francesas, mas que não são praticadas no Brasil, então muito ainda ligado a um processo de importação, ou de reprodução de revistas que vinham de fora, né? E a prática, ou seja, o desenvolvimento de um estudo, de um aprimoramento dessas técnicas não foi feita no Brasil. A gente tem um caso muito exemplar, que é quando a Dona Maria I ela proíbe, então, que haja, por exemplo, teares, né, no Brasil, só poderiam existir teares para produção de roupas grosseiras ou para ensacamento de commodities que iam para fora, né? Então, nisso a gente tem uma quebra, né, da possibilidade de desenvolver esse artesanato, né? Então, essa já é uma questão, por que o artesanato é algo menor, enfim, um pouco dessa ideia. Outra questão que também é muito forte é essa divisão entre corpo e intelecto, né? A gente tem essa herança que é presente em toda a América Latina, né? Essa herança tanto portuguesa quanto espanhola, que desassocia muito o valor do trabalho intelectual do trabalho manual. Então, eu tenho uma valorização de tudo que é uma produção tida intelectualmente, porque, na verdade, isso é uma separação que não existe, né? Mesmo se eu estiver escrevendo um livro, eu vou ter um trabalho artesanal e manual tanto quanto o outro, vou ter que escrever, seja digitando, enfim, vou ter que planejar aquilo na minha cabeça, assim como um produto artesanal, mas a gente tem essa diferenciação e isso também foi muito marcado no Brasil, como por conta, né, que esses trabalhos ficaram com as pessoas que eram escravizadas, com os indígenas e africanos que foram escravizados durante esse período e, portanto, né, que eram considerados pessoas não dignas, então esses trabalhos manuais também não eram dignos, mas isso também vem de uma herança, obviamente, grega, né? Uma herança que a gente tem da própria ideia filosófica de como esses trabalhos eram separados desde a democracia grega. Então, eu tinha também os escravizados, as mulheres que iam dar conta de fazer esses trabalhos de subsistência, os trabalhos laborais, e tinha os homens, né, cidadãos que iam para a política e não iam tocar em nenhum tipo de trabalho braçal. Então, a gente vem com essa diferença e ela vai sendo, de alguma forma, depois, na Europa, ela vai sendo um pouco diminuída, digamos assim, né? Então, eu sempre gosto de dar o exemplo da medicina, que é a ideia de que a gente tinha antes o físico, que estudava lá, né, o cientista, digamos assim, e o cirurgião barbeiro, que colocava a mão na massa e fazia as extrações. E quando a gente começa a ter essa junção desses dois profissionais em um, então Vesúvio que vai fazer né, o pai da anatomia, que vai começar a dissecar os corpos e entender esse processo de perto, até a gente chegar hoje em que o cirurgião ele é super valorizado, ou seja, a habilidade de um cirurgião, que é uma habilidade manual, ela é muito valorizada e ela não existe sem, obviamente, todo o estudo intelectual desse processo, né? Então, a gente, tanto na medicina quanto na arquitetura, a gente vê isso de uma forma muito forte, né? Eram consideradas artes mecânicas, mas que vão se estabelecendo de uma outra forma, o que acaba não acontecendo com algumas outras artes, em especial também a dos têxteis, por motivos que a gente ainda vai falar um pouquinho mais para frente, né? Pode falar. Essa questão da herança cultural, no sentido de que a gente aprendeu com quem nos colonizou, né, essa separação do trabalho, e valorizar uma coisa ou valorizar outra, às vezes a gente não consegue se dar de conta, porque a gente está muito dentro, né, desse sistema. A gente acha que isso é certo, que isso é natural, que isso é dado, né? A gente entrevistou para a Satisfaction número 2, que a gente falou bastante sobre artesanato, a gente entrevistou a Maria, que é uma artesã argentina, e que vende para o mercado de luxo, sobretudo japonês, tricô.
E ela trabalhou muitos anos na Hermès, em Paris, e foi daí que ela decidiu fazer artesanato de luxo. E numa fala dela, ela falou assim, na Hermès, um artesão é Deus. Assim, é só ele, né, assim, se não for ele, não tem bolsa Hermès, que é a bolsa mais cara do mundo, né, não tem. Então, acho que... e a gente considera o médico um Deus, né, a gente fala, nossa, o médico vai me salvar, né, sei lá, o dentista, essas coisas, né, que são artesanais, a gente considera. Só que quando chega no têxtil e outras, né, outros artesanatos, mas no têxtil, que é o caso que a gente está falando hoje, eu acho que o grande peso é o papel que a mulher desempenhou nessas sociedades, né, de onde a gente vem. Então, acho que é uma coisa que realmente precisaria a gente pensar que também é uma atividade masculina, que, aliás, é uma das coisas que vocês fazem em Enordume, né? Também mostrar um pouco essa presença do homem, né, fazendo artesanato. Né? Sim. A gente tem um projeto, né, que chama Fio da Conversa. O Gustavo, que é um dos cofundadores, também Gustavo Serafim, ele vem trabalhando no mestrado justamente sobre isso, para identificar, então, quais são essas masculinidades, né? Como é que essa masculinidade também é forjada através de trabalhos tidos como femininos, a princípio, né? E para fazer isso ele também foi, então, buscar e pesquisar, e a gente vai ter realmente um histórico de produção têxtil, tanto na Europa, então nas guildas, se a gente pegar o tricô, né, que é especificamente o que ele trabalha mais, a gente vai ter, assim, os homens levavam 7 anos, né, para se formarem, para se tornarem mestres em tricô, viajavam pelas redondezas para conhecer os variados tipos de tricô, mas não só, a gente vai ter também aqui na América Latina povos originários que também foram, né, receberam o tricô, mas incorporaram no seu fazer o tricô com 5 agulhas. A gente vai ter na África também os homens que fazem tricô por lá. Então, a gente vai vendo também que realmente são mitos, né? Mas são mitos que, de fato, viram senso comum, e aí a gente não consegue sair muito deles, né? Eu brinco que é aquela história que, se a gente pegar qualquer revista, qualquer matéria de jornal, começa com o artesanato da vovó, o tricô da vovó, sabe? Agora está nas modas. E quando é um homem que está fazendo, como aconteceu nas Olimpíadas, aí vira notícia, vira manchete. Exato. É muito preconceito, nossa, muito preconceito. Bom, vamos lá então. A gente vai falar de 3 mitos só, porque são muitos, mas o primeiro, que eu acho que é um mito que me incomoda muito, porque estando aqui, né, na Itália, vendo como as coisas acontecem, a gente vê que isso é uma mentira. Artesanato, ou seja, para eu fazer um trabalho artesanal, ele necessariamente tem cara de passado? Jamais, né, gente? Eu falo também, né? A gente tem, claro, são técnicas com certeza ancestrais, né? Se a gente estiver pensando especialmente no têxtil, mas não só. Quando a gente está falando de artesanato, a gente está falando de tecnologia. Portanto, a gente está falando de uma tecnologia que ela é atemporal, porque ela segue acontecendo mesmo com todo o desenvolvimento de outras tecnologias, né? Sem igual. Então, tem alguma coisa ainda nesse fazer com as mãos que ele é incomparável. Eu gosto muito de um documentário japonês, agora não vou me lembrar o nome, mas eu posso passar depois, tentar me recordar, mas ele é feito justamente por ele foi patrocinado por uma fábrica de carros, e ele vai mostrar aquela ideia das 10.000 horas para que você se torne um mestre artesão, né? Essa ideia de que você precisa realmente de um tempo para aprimorar esse processo. E aí ele vai mostrar vários tipos de artesanato japonês feitos assim, e no final ele vai falar como o fundamental naquela fábrica de carros que é totalmente industrializada é esse processo final de observação que esse artesão, esse mestre artesão, ele vai fazer ao tocar nesse carro, para ver se ele está realmente, né, bem feito, enfim. Então, assim,
você tem todo um processo industrializado, né? Mas aí no final você tem o toque desse profissional específico, agora eu não vou me recordar, mas que vai tocar e vai dizer, olha, vai passando a mão e vai entendendo e vai fazendo para ver se está tudo bem. Então, a gente tem, na verdade, técnicas que são ancestrais, mas não são técnicas que são ultrapassadas, né? E muito pelo contrário, a gente tem questões que são desenvolvidas com o território e com o seu tempo. Então, eu tenho artesanatos que vão estar ligados a períodos específicos, né, do momento, a períodos culturais, a questões culturais, e vão se renovar. Então, agora mesmo, a gente está vivendo justamente um processo como esse. A gente, né, tem ciclos, isso é um fato, a gente tem ciclos, né, dentro da história, de que o artesanato, o fazer manual, ele vai vir com mais força ou não, né, nos últimos, desde a industrialização, digamos assim, mas ele tem também um lugar ali dele que está sempre presente, ou seja, ele não, digamos, ele não cai de moda, mas ele muda. Então, se antes, por exemplo, eu tinha, né, na década de 70, produção de toalhas de banquete, feitas de renda, né, porque tinha um contexto para isso, hoje em dia eu já, né, é difícil alguém que receba num banquete com toalhinhas, então eu preciso transformar essa técnica para o contexto onde eu estou inserida, mas isso não diminui a habilidade, a qualidade dessa tecnologia, né? Eu gosto de chamar o artesanato e essas técnicas de tecnologia porque elas são uma tecnologia, e não é porque passou o tempo que uma tecnologia deixa de ser útil, né? Muito pelo contrário, a gente pode cada vez mais aprimorando, trazendo novidades, trazendo elas para dialogarem com processos contemporâneos. Então, hoje, uma das coisas que a gente tem, que é riquíssimo, é o uso, por exemplo, das tramas do tricô ou da tecelagem para códigos de internet, né? Então, a gente tem essas trocas para mostrar que essa tecnologia, por mais ancestral que ela seja, ela continua sendo muito válida. E às vezes também, eu que trabalhei muito com aluno orientando o projeto, enfim, né, onde a pessoa às vezes gostava de artesanato, então queria colocar, às vezes fugia, falava, pelo amor de Deus, né, para mim isso é toalhinha de mesa de centro, sei lá, não queria de jeito nenhum. Eu acho que falta, já que a gente vive uma sociedade que está sobrepondo camadas, né? A camada artesanal, a camada industrial e a camada pós-industrial, que é essa vida digital e material, inclusive, né, da imagem de síntese. Eu acho que às vezes o que falta é uma competência para as pessoas que desenvolvem produtos, né? Não estou falando do artesão especificamente, mas das pessoas que estão nas empresas desenvolvendo, criando, fazer a integração, porque a gente vê muita coisa feia feita com tecnologias digitais só para dizer que é tecnologia digital. Por exemplo, sei lá, o corte a laser, para dar o exemplo mais banal de todos, ou a estamparia digital. A gente vê coisas horríveis, mal feitas, mal acabadas, mal pensadas, que não exploram a tecnologia, mas porque a gente às vezes nem está preparado, porque a gente está tão na lógica industrial, né, produzir um acabamento mais ou menos, tal, que a gente não consegue incorporar. E aí, né, na minha opinião, o senso comum diz que artesanato tem cara de hippie, né, artesanato, sei lá, tem cara de vó, tem cara de velho, e todo mundo meio que vai acreditando e vai repetindo. Essas imagens aqui, a da esquerda é a Prada, se não me engano, do centro é Dior, e a da direita é o Alexander McQueen. São todos looks, né, além de produzidos à mão ou parcialmente, que estão bebendo, né, na fonte das técnicas têxteis artesanais, ou seja, como você diz, não envelhece, não é ultrapassada, né? É uma maneira de colocar de forma atual, né? Porque também é importante, né? Sim, com certeza. Acho que tem também essas diferenciações, né? A gente gosta muito de falar
sobre as artes manuais textis de uma forma geral, mas eu acho que tem processos e processos. Então, a gente tem um processo de salvaguarda, ou seja, a gente quer manter, né, uma técnica tradicional como ela é feita, mas a gente também quer trazer essa técnica para que ela dialogue com essa contemporaneidade, para que ela dialogue com o que a gente está vivendo, com o contexto que a gente está vivendo hoje, né? Então, às vezes ela vai se adaptar. Então, por exemplo, se a gente pensar no Max Crochet, né? Era uma coisa impensável há um tempo atrás, né? Tinha aquela coisa de ser muito perfeito, né? Uma coisa... Hoje em dia, você tem, e se você olhar para o Max Crochet, a gente está dialogando com esse tempo também, que é mais rápido, que é veloz, que tem uma... Então, também entender como ele se reflete, né? Os processos também vão se refletir nessa feitura. E isso não impede que uma coisa, por existir uma coisa, não possa existir outra, Exato. né? Mas a gente vai vendo que ela não é uma coisa estática, né? É uma técnica que segue refletindo o tempo em que está inserida. Exato, acho que esse é o grande ponto, né? Artesanato não é uma coisa congelada no tempo, né? É uma coisa viva e aliás, lendo aí as coisas ou falando com alguém, falou assim, muitas vezes os artesãos são criticados porque eles fazem coisas modernas. Gente, como assim, né? Não, como assim? Não pode ser. Bom, vamos lá então. Segundo mito, do qual eu não tenho muito a dizer, só lamentar essa questão de que artesanato é coisa de mulher, tanto do fazer quanto do usar. E eu iria até além, mas enfim. Como é que a gente já falou um pouco disso no caminho, mas como é que você vê isso hoje? Hoje, especificamente, eu acho que a gente está desfazendo um pouco esse mito, embora a gente esteja ainda, né, muito atrás, né, como você falou, quando a gente vê um homem fazendo um artesanato, a gente tem uma atitude meio até esquisita, que é assim, a gente celebra muito, porque é quase como se fosse assim, nossa, que honra, né? Um homem está fazendo... Ele vai se dar o trabalho de fazer alguma coisa que é feminina. Poxa, que... É o Rodrigo Hilbert, né? Exatamente. Então, né, isso é uma questão, muita gente reclama, né? Às vezes não tem nem aquela qualidade, mas só porque ele faz, né? Tem mulheres que fazem com muito mais excelência, mas o homem fazendo já é alguma coisa assim muito incrível. Por outro lado, a gente tem também, de fato, expressões de masculinidade que se diferenciam dessa masculinidade padrão, né, que a gente chama popularmente dessa masculinidade tóxica, hegemônica, né, que vão se expressar através dos textos, né, justamente dessa capacidade criativa. Porque se a gente for pensar na moda, né, essa moda masculina, quando a gente está falando justamente dessa moda de um homem, dessa masculinidade hegemônica, ela vai ser uma moda neutra, né, de cores frias, enfim. Então, o homem também tem essa questão de não usar, né? Eu lembro de um texto até recente que eu estava lendo sobre isso, onde falava que, bom, o homem era justamente esse lugar neutro, né? Então, a mulher é esse lugar de trazer essa parte mais e assim, quase como se fosse um objeto desse homem também, sabe? Então, ele carrega essa mulher cheia de rendas ou cheia de... porque isso já não está nele, tem que ser meio neutro. Então, essa herança, ela vem para esse masculino até hoje, e aí, óbvio, se eu coloco qualquer peça como essas, né, que a gente está vendo, essas peças têm textura, essas peças têm cores, e isso vai ao encontro, né, vai de encontro, desculpa, do que essa ideia de masculinidade padrão coloca. Então, é óbvio, né, a gente tem aí uma questão, mas que, felizmente, tanto as novas gerações, então a gente tem essa, né, a geração Z agora vindo com muita força no uso e na produção, enfim, né, nessa forma de se comunicar através dessas produções. E, por outro lado, a gente também tem as mulheres saindo só desse lugar doméstico do têxtil, né? Então, se antes eu pensava justamente no artesanato, porque ele de fato foi usado como uma forma de domesticação das mulheres,
por muito tempo. Teve justamente também esse momento em que a gente teve esse boom da industrialização, do fast fashion, da mulher na rua, fazendo, né, que também faz parte do feminismo, e por conta disso ficou com essa tencha de vovó, porque quem seguiu fazendo era quem já fazia antes. Você tem um retorno agora de muitas mulheres que não aprenderam em casa ou que não olhavam para isso e olham para esses fazeres agora muito mais empoderadas, digamos assim. Então, como realmente uma possibilidade de expressão, como uma forma de se colocar, como uma valorização daquilo que era tido como menor. Então, se por muito tempo a mulher precisou também se masculinizar, digamos assim, para estar no mercado de trabalho, ela agora pode voltar e olhar para esse legado feminino, de alguma forma, e dar outro valor para ele, e trazer ele de uma outra forma. Então, acho que isso também vai se expressar na moda, né? A possibilidade de eu trazer essas características ditas femininas sem me sentir menor por isso. Então, hoje a gente vive, né? Nesse momento a gente vive muita coisa simultaneamente, mas eu acho que tanto para um lado como para um outro, tanto um feminino que sai, que vai para a rua, né? Então, um texto que vai para a rua, isso vai estar presente também na própria manifestação texto da arte contemporânea, nas artes plásticas. Então, isso está indo para a exposição, isso está indo para o... Né? Eu saio do tricôzinho que eu colocava lá para enfeitar, do crochêzinho que eu colocava para enfeitar a minha mesa, e coloco isso no mundo, vou para o público com isso, quanto os homens também têm usado isso para justamente criar alternativas a essa masculinidade que também é opressora de alguma forma para eles, então se permitindo ter um lado mais criativo, um lado mais colorido, enfim. Então eu vejo que hoje a gente está nesse processo de tentar um pouco, né, desfazer esse mito que vem de longo prazo, vem de um processo de domesticação, vem de um processo das escolas ensinarem, né, assim, essa mulher que precisava ser prendada, que ia ser dona de casa, ia cuidar né, dos afazeres, dos ornamentos do lar, dos seus filhos, do seu enxoval. Então, a gente agora, de alguma forma, também as mulheres vêm um pouco distorcendo, digamos assim, né, fazendo alguma coisa disruptiva em cima desse próprio processo, né? Então, isso começa agora a mudar, e eu acho que isso tem se refletido em todos os campos, né? A gente vem aí, acho que de uns 10 anos, em que essas técnicas têm voltado com muita força, e me parece, né, quando eu olho agora, eu vejo que isso está muito forte em todos os campos estéticos, pelo menos. E também acho que tem uma coisa importante aí que acabou... porque essa separação, ela é uma coisa que aí a gente pode dizer com bastante tranquilidade que ela não afeta só os países da América Latina, né? Assim, a gente vê em outros lugares que essa estética e esse carinho todo que é dado pelo trabalho manual têxtil, ele acaba sendo bem mais feminino. E eu penso que o universo de cultura material feminina, ele é muito maior, muito mais expandido, porque no século XIX, o homem que adorava se enfeitar, proibiram ele, para ele ser homem de verdade, ele tinha que deixar de se enfeitar, né? Então, a mulher tem o leque, a mulher tem a bolsinha, a mulher tem o sapato, a mulher tem a meia, a mulher tem a lingerie decorada, enfim, não é só uma questão tipo um sim artesanato, outro não, mas é que o universo de cultura dela, né, ela tem o pano de prato, porque como ela que cozinha, ela que cuida da casa, ela tem pano de prato, então ela faz a roupa para as crianças. Quando a gente estuda as revistas de moda, a gente vê que, por exemplo, tem modelo de menina até a menina ter 16, 18 anos, que a mãe vai costurar para ela. Menino com 8 anos, acabou, né? A mãe não costura mais daí para frente, né? Porque não faz o babado. Então, como todas as tarefas domésticas, no fim, são de responsabilidade feminina, majoritariamente, ou vinham sendo até então, aí ela que acabou cuidando também disso, né? É meio que uma coisa se conecta na outra. E aí
quando eu vejo esses exemplos, né, dos desfiles ou do hairstyles, enfim, né, essas coisas, precisa ser, né, enfim, eles estão aí, estão na mídia, é outra história, né, mas a gente não vê tantas pessoas assim na rua, né, assim, é muito louco. Sim. Assim, nem aqui em Milão, sabe? Assim, não. E esse ano a Prada está com uma coleção de inverno toda em jacquard, que tem essa aparência artesanal, que eu estava dando hoje uma olhada nas vitrines, fazendo umas fotos, e estava pensando como de fato isso carrega um estereótipo feminino, sabe? Uhum. Não sei, é difícil de desapegar, né? Mas você vê futuro. Eu acho que a gente está num processo recente ainda de desconstrução, né? Quando a gente né, agora a gente já fala, por exemplo, das masculinidades possíveis, mas isso é muito arraigado. Lógico, a gente vem de uma sociedade patriarcal de muito longo prazo. Então, eu acho que isso é muito recente, mas tem um livro que foi lançado esse ano ainda, que fala justamente sobre esse papel das artes das agulhas na produção dessas outras masculinidades. Assim. Então, eu vejo que é um livro recente, gigante, super interessante. Que livro é? Você sabe dizer? Eu sou muito ruim de nome, você já percebeu, né? Que eu começo a citar. Não tem problema. Mas é um autor nacional? Depois. Não, Não, não é um autor nacional. Mas vem nesse processo, então, da gente começar a desvendar, né? Então, a pesquisa que o Gustavo está desenvolvendo. Então, acho que isso está muito ligado ainda, óbvio, com uma pesquisa, com uma questão muito incipiente ainda, que é essa questão das masculinidades. A gente vinha falando muito de feminismo, feminilidades, enfim, as questões da mulher, né? E agora você tem um começo de homens que começam a desconstruir, e aí a gente começa a entender que não tem essa coisa de característica que é feminina ou masculina, mas uma construção social em torno disso. Então, assim, é muito recente ainda, mas eu vejo que tem um caminho, que isso vem acontecendo, e eu acredito muito, assim, porque eu acho que, né, a gente às vezes acha que não é nada, mas esse lugar estético, assim, de se colocar é muito... é isso, tem que ter muita coragem também, né? Essa quebra agora é a mesma questão, se a gente pensar quando as mulheres colocaram calça. Então, nossa, aquele escândalo. Então, agora também, o homem que vai usar essas, né, muitas cores, muitas texturas, né? Isso ainda vai ser um desafio. Isso, por exemplo, é um grande desafio na pesquisa que o Gustavo faz. Muitas das pessoas, muitos dos homens que praticam não são heterossexuais. É difícil achar um homem heterossexual que pratique, que use, que fale, né? Ainda tem muito nessas outras, né, homens que sejam gays, enfim, que tenham uma orientação sexual diferente e por isso de alguma forma já se sentem, né, excluídos dessa ideia hegemônica de masculinidade, eles se colocam. Mas homens heterossexuais que topem fazer e usar e colocar, isso ainda é uma questão, porque no dia a dia, né, na roda de conversa ali entre os homens, aquilo vai virar uma piada. Então tem uma pressão muito grande ainda com relação a isso, né? Até para pegar o botão que dirá para fazer. Exatamente. Então, acho que é para isso. Bom, agora a gente vai para a última e, na minha opinião, pior mito de todos, que é a questão de artesanato é simples e pode ser barato. E aí? Nunca barato, né? Nunca é simples e nunca é barato, muito pelo contrário. Eu acho que aqui a gente vive também, né? Tudo está entrelaçado, né? Os mitos estão todos, eles conversam entre si, mas aqui a gente está falando também, eu acho que principalmente disso, né? A gente não desenvolveu esse artesanato, né? Falando agora especificamente de Brasil, então a gente não teve esse desenvolvimento, um aprimoramento, a gente não, de forma geral, segue não trabalhando isso dentro da universidade, por exemplo, das escolas, né, de moda, de design, então não necessariamente as pessoas colocam a mão na massa, digamos assim. Então a gente tem esse déficit
de desenvolvimento, tanto do nosso artesanato originário, como do próprio artesanato que, né, das formas artesanais e técnicas que vieram de fora. Acontece que, quando isso começou a acontecer também, mesmo no Brasil, foi algo que veio externamente, né? Então, a gente tem no Brasil ainda muito um processo de uso do artesanato como uma forma de geração de renda. E isso também virou quase que um símbolo, assim. E muitas vezes esse processo de aprimoramento desse artesanato como geração de renda não passa por um estímulo do processo criativo, do conhecimento de materiais, do conhecimento da técnica, mas passa muitas vezes por questões de empreendedorismo, enfim. Então, a gente vai ter, dentro desse espectro, muitas pessoas que fazem justamente por esse processo de geração de renda, e aí dentro do seu meio, elas precisam vender esse artesanato pelo valor que não é o valor que seria o correto, né? Mas o que é possível ser vendido dentro daquela comunidade na qual ela está inserida. E isso, de alguma forma, vai criar uma desvalorização, né? Mas simples não é de forma alguma, então há uma sabedoria ali intrínseca, uma sabedoria que só vem com o tempo, que só vem com a prática, que só vem com o estudo, né? E obviamente se a gente levasse a sério, né, toda essa sabedoria, todo esse tempo, toda essa prática, a gente daria valor a esse processo. E me perdi aqui agora, peraí. Me ajuda, Luz. Não tem problema. Mas você acha... eu estava outro dia conversando com a Bruna sobre isso, nesse processo de desvalorização, você não acha que é uma questão também de educar o consumidor? Porque, veja bem, hoje a gente até fez um post no Instagram sobre isso. A Miu Miu, né, da Miu Tia Prada, tá com uma coleção toda feita daquele crochê de quadradinhos, e a sugestão que vem no site é para você comprar o look, que é um casaco, uma jaqueta, na verdade, um suéter e uma máscara boné, assim, sabe? É uma coisa integrada, assim, tudo de crochê de quadradinho. E o look total, transformando em reais, são 30 mil reais. Bom, se tá à venda é porque alguém compra, pode ter certeza. Assim, alguém vai lá e vai comprar. E tudo bem, ok, 30 mil reais talvez possa ser demais, e possa ser que a gente está pagando uma parcela de publicidade, disso, do outro, de tantas outras coisas. Mas eu quero crer que o consumidor que chega na Miu Miu, ele não olha para a peça e fala assim: ah, pelo amor de Deus, isso é crochê, minha avó faz, eu não vou pagar. Eu quero uma coisa de seda ou de corte a laser, que é moderna, e minha avó não faz. Então, eu fico pensando se a gente não aprendeu a desvalorizar o artesanato, e acho que esse talvez seja onde a gente tem que atacar, entendeu? Assim, ensinar as pessoas a valorizarem o artesanato. Eu acho que você toca num ponto-chave, Luz, porque essa discussão agora, né, em grupos com artesãs, ou pessoas que produzem, tem vindo muito à tona, e porque a bolsa da Prada, né, as pessoas vão comprar né, uma bolsa que é simples, até de crochê, uma técnica simples, ou esse look aí da Miu Miu também rolou, assim, rolou em muitos grupos. E a grande questão a gente tem justamente um problema, uma questão que não está ligado ao artesanato em si, né? Eu acho que quando você vai comprar um look como esse, você está comprando a marca, a tendência, né? São outras questões que você está comprando, não necessariamente o artesanato. Ali não é o artesanato, o crochê que necessariamente ele importa. Por isso que a gente vai ter essas discrepâncias, né, de valores tão grandes no total. Então, essa é uma das discussões que a gente tem. Bom, como é que a gente faz para que as pessoas entendam o valor do artesanal, né? Eu acho que sempre ajuda, né? Quando a moda traz, isso ajuda muito,
porque a gente tira justamente desse lugar do crochê da vovó, e você, de alguma forma, conceitua aquele processo, né? Isso faz com que as pessoas comecem a entender, porque hoje, de fato, você tem até uma certa questão entre artesãs, que é assim, uma geração um pouco mais antiga, que era justamente isso, a minha avó faz, eu compro o material, dou para minha avó e a minha avó faz. Né? E uma outra geração de artesãs mais recentes, que já vem com uma outra cabeça, que fala, não, como assim minha avó faz? Não é assim minha avó faz, sabe? Existe um estudo aqui, existe uma busca de materiais que sejam de melhor qualidade. Então, eu acho que a gente vive agora um momento de educação, um momento que ele é frutífero dentro desse processo que a gente tem visto na moda, porque a moda, de alguma forma, chancela, né? Tem chancelado essas principalmente pensando em crochê, né, que já foi visto como brega um tempo atrás, digamos assim, que agora volta e está presente em todas as marcas, em todos os. Então, assim, chancela de alguma forma, dá uma nova cara para essa técnica, né? Isso eu acho que isso é muito importante. Mas não basta, né? Não basta, porque justamente a gente precisa dessa educação. E eu acho que esse é o momento da gente sair disso, porque aquele deslumbramento tecnológico que a gente teve com o modernismo, enfim, né, essa ideia assim, do começo do século passado de que a tecnologia ia mudar as nossas vidas, ia salvar, ia fazer. Eu acho que esse deslumbramento diante do que a gente vive hoje, inclusive de crise climática e tal, ele já foi. Então, se a gente vive agora um momento de valorização do artesanato, a gente vai começar a perceber também que nem tudo que é tecnológico é melhor do que é manual, né? Ou gera mais valor, ou enfim, é esteticamente mais bonito. Acho que a parte estética é uma coisa assim que a gente pode, né, tratar muito, porque de fato você tem uma decadência estética, digamos assim, com questões tecnológicas muito grande. Então, eu acho que esse é o momento em que a gente está revisitando, né? Aí também pensando em processos, né, decoloniais, a gente vem revisitando também os artesanatos descentralizados, né, não só da Europa, então a gente também agora vai com um novo olhar aqui no Brasil, na América Latina, na África, a gente, né, olha de novo para esses artesanatos, tem uma valorização disso, essas culturas, então essa ideia também, a gente hoje em dia entende outros olhares, então a gente está saindo dessa perspectiva universal, né, de que a beleza ou está só num padrão. Então, isso também favorece com que essas outras formas elas venham à tona e ganhem valor. Então, eu acho que a gente vive em um momento crítico, mas ele é um momento muito propício para a gente construir novas visões sobre o artesanato, para a gente trazer, né, essas técnicas de novo à tona, conversando com o que a gente vive hoje, justamente se desvencilhando de todos esses mitos, de que é uma coisa que é só para mulheres, de que é uma coisa que é ultrapassada, tradicional e que não tem mais vez. Então, acho que é um momento propício, né? Se a gente não está com isso resolvido, agora é a hora. Concordo 100% com você, porque uma outra professora, inclusive peruana, que mora em Paris e que dá um curso para a gente de tendências, ela deu um curso muito interessante, onde ela colocou do A mais B por que essa questão do artesanato veio à tona e tem possibilidade de ficar, de deixar de ser uma tendência para se tornar um norte, né, como a questão da sustentabilidade, ou seja, assim, o momento que a gente vive é um momento único na história da moda e que vai dar possibilidades de novos caminhos e que a gente, outro dia estava lendo, o fast fashion em 2027 vai perder em mercado para roupa usada. Né, assim, os índices já estão mostrando. Então, o que vai sobrar de roupa usada? Roupa usada que tem valor, porque roupa usada de fast fashion, eu vejo aqui, não tem valor nenhum. Né? Aqui tem muita roupa usada à venda, né, de vintage, de second hands, enfim, variedades, e você vê o que fica. Né? Então, acho que realmente a gente está num momento de virada, igual ao momento da industrialização. Né? Assim, então, e aí, provavelmente, a gente vai ter, sei lá, 100 anos, 120 anos de apogeu, né?
e vai poder, sei lá, quem sabe depois ir para pior, quem sabe depois ir para melhor. Mas a gente está no momento da mudança. E um detalhe que eu queria falar sobre essa questão das grandes marcas, né? Eu quero deixar claro que o que eu acho interessante é que o fato do produto ser artesanal não desvaloriza o produto da marca. Você acha que esse é um ponto? Porque às vezes você chega numa loja e alguém fala, gente, mas essa saia é tão simples, minha mãe faz. Sabe, assim, essa ideia de que fazer roupa é simples, tá? Esse é um ponto. E o segundo, que eu acho o melhor de todos, é que você sabe, lógico, bom, no Brasil também, mas aqui tá lotado de pirataria. E não dá para piratear. Porque você vai ter que chamar um artesão para piratear a bolsa, ou a blusa, ou a sei lá o que, né, dessas que estão sendo feitas. Valentino tem uma coleção ótima de bolsas de tricô manual, né? Então, se você, tudo bem, você pode. Então, a gente vê que o produto industrial ele é bom para muitas coisas, mas ele não pode ser levado ao status de Deus, porque afinal de contas, quem tiver a fórmula e a máquina vai repetir um igualzinho do lado de lá, né? Você acha que a gente tem que aprender muito com a presença do artesanato nas grandes marcas? Acho que se eles estão apostando é porque tem futuro, né? Você acha que é um caminho? E também acho que responde a esse momento em que justamente a gente sai também dessa ideia, né, inclusive de uma ideia de que a democratização viria com a massificação, com todo mundo, né, tendo, né, a mesma. Então, bom. Então a gente vem para um processo também de expressão, né, única, que o artesanato vai contribuir muito mais do que um processo em larga escala. E acho que você falou que ia comentar também nessa questão do fast fashion, que como é importante a gente olhar para a história, né, e pensar, bom, a roupa sempre teve esse lugar de algo que tinha valor, que durava, que era passado de família, né, para a família adiante. E aí, de repente, de fato, a gente vive agora esse momento do fast fashion, onde a gente tem uma roupa que não serve para nada, a não ser para um aterro sanitário. Nossa, assim, é horrível. Trabalhando, né, pensando na questão climática que a gente vive hoje, que é assim, terrível e urgente da gente olhar para isso, atrelado a esse processo mesmo, de pensar em roupas que tenham mais qualidade, que tenham durabilidade, e nessa possibilidade que a gente tem hoje também de misturar, né, todas as tendências e estilos. Então, às vezes é isso, peças como essa, né, você vai recuperar no armário da mãe, da avó, assim, são atemporais né, e voltam assim com muito mais presença, digamos assim, personalidade do que as roupas de fast fashion, né? Então... Olha, quem tem um armário de mãe, de vó e de tia para ir atrás está rico, viu? É só isso, tá rico. Bom, então vamos falar sobre mundo ideal. O que você acha, na tua opinião, que deve ser essa convivência dessa sociedade industrial, dessa sociedade que inclui também os artesãos, as artesãs, alternativas, etc. Então, como acho que eu já vinha falando um pouquinho, né? Eu acredito muito que o artesanato ele é uma forma assim da gente, é um fio, né, que a gente tem com o passado, sem perder o que a gente vive hoje. Então, a gente teve essa quebra, né? A gente está aqui com uma foto das tecelãs da Bauhaus, então acho que esse é um momento muito singular, assim, muito importante, né, do modernismo, da quebra, da criação do design, dessa tentativa da gente fazer diferente, né, de quebrar com todas as escolas artísticas e fazer alguma coisa que fosse inovadora e que foi muito importante, que é muito importante, que traz onde a gente está. E aí, assim, pensando até na própria Bauhaus agora, olhando aqui, né, a gente tem esse período que eu acho lindo, maravilhoso, que é o comecinho da Bauhaus, esse período considerado romântico, né, em que o artesanato e a arte estão ali trabalhando juntas, tem todo... E aí depois, com o passar do tempo, também dentro daquele contexto nazista, enfim, de muita pobreza e de muitas questões que aconteciam na Alemanha naquele período, a Bauhaus acaba um pouco mais nessa questão da industrialização, enfim, que vai responder também a esse tempo, né?
Então, eu gosto de pensar que é como se a gente voltasse para esse comecinho, assim, da Bauhaus, e a gente pensasse, de fato, no artesanato como uma potência para a gente pensar função, para a gente pensar estética, para a gente pensar o nosso tempo, de uma forma, em outro tempo, porque eu acho que isso é uma necessidade. Então, obviamente que esse tempo ele não volta em tudo. Eu não vou ter um mundo que seja totalmente artesanal, né? Eu tenho que lidar com a tecnologia vai estar presente naquilo que ela for necessária e que for mais bem-vinda, mas em certos processos é preciso que a gente mude esse tempo, né? A moda certamente é um deles, e eu acho que é por isso que também a moda hoje ela volta. A gente volta a ter uma discussão sobre ela, não sei se volta ou começa, né? Mas é a discussão da importância que ela tem social, assim, a gente tem a cadeia de moda, o impacto que ela tem no meio ambiente, o impacto que ela tem na vida das pessoas, no consumo, enfim, ela é uma peça muito, muito, muito fundamental, né? Tanto desde a industrialização, né? Toda essa parte de industrialização que aconteceu a partir dela, ou seja, foi o têxtil que industrializou o mundo, e agora é o têxtil também que eu acredito que tem que colocar um pouco o pé no freio para que a gente possa rever esses processos. E aí a moda ela está justamente podendo contribuir para essa educação cultural, para uma nova forma de cultura, de compreensão de mundo, que vai se relacionar com o passado, que vai se relacionar, então, com essa ancestralidade. Essa frase agora já está até meio batida, mas eu gosto muito dessa ideia, né, de que o futuro é ancestral. Então, a gente vai olhar para esse passado, vai olhar o que tem de bom, vai trazer isso, vai recuperar saberes que são antigos e vai dialogar com esse presente, né? Então, eu acredito muito nessa potência do artesanal, como forma, inclusive, de pensamento, como forma de estar no mundo, como forma de repensar sistemas e cadeias de produção que exaurem todos os recursos possíveis, né? A moda é uma delas. E aí a gente sai também de uma ideia de que a moda é algo fútil para entendê-la como uma peça não só estética, mas uma peça social, né? De reformulação do que a gente tem no mundo, muito importante. Ai, que bonito, muito bom. Muito bom. Eu costumo dizer que às vezes essa questão de toda a esperança na tecnologia, na indústria, na máquina, né, as pessoas trabalharem menos, não trabalharem com as mãos, é tipo quando você ganha na cena repentinamente e aí você larga a sua casa para trás e compra um apartamento novo e, sei lá, mobília Helena Tokstok, sabe uma coisa assim? E aí agora, aí você fica com saudade, né, do vaso de flor de plástico que você tinha, você fica com saudade do cheirinho da tua casa, você fica com saudade de outras coisas. Eu acho que a gente vive esse momento. Para mim, o fast fashion, ele, na minha opinião, talvez ele tenha sido mais impactante na vida das pessoas, né, na relação que a pessoa tem com o tecido, com a roupa, tipo, a gente desaprendeu muito com o fast fashion, porque como é mais caro comprar um botão e colocar do que comprar uma peça nova, o descarte, né, virou. Então a gente teve desapego com o mundo, desapego com as roupas, desapego com as histórias que as roupas trazem, né, sei lá. Acho que para mim foi o pior que podia ter acontecido, apesar de eu achar uma grande sacada de negócios, mas acho que foi o pior. E acho que ele é, em parte, culpado também por essa questão do artesanato. Né? Assim, e tudo tem o seu lado, né? A fast fashion também democratizou, de alguma forma, né, a moda para as pessoas, mas, de fato, por outro lado, causou esses outros estragos, né? Então, eu acho também importante que a gente sempre pense que é isso, né? A gente tem que ficar com esses incômodos na mão. É como que a gente chega num denominador aí comum, né? Exatamente, desses processos. É óbvio que a gente também, hoje, com a população que a gente tem, a gente não conseguiria fazer tudo artesanal, mas é como que a gente consegue emprestar esses conceitos para trazer para a construção aí de uma sociedade, digamos assim, um pouco mais harmônica, né? Esse é o ideal. Bom, a nossa conversa fica por aqui. Eu queria te agradecer demais. Enquanto a Ana separa as perguntas e as pessoas colocam as perguntas, então eu queria só falar para o pessoal sobre o curso de moda mais artesanato.
que nós, da Fashion for Future, organizamos, e temos como parceiras, ai meu Deus, e temos como parceiros aí a Artesol e o Instituto Urdume. Então, esse curso incrível, maravilhoso, ele está separado aí por tópicos, cada tópico, todo mês de novembro, cada tópico está liderado por uma professora, eu e a Bruna, a gente faz módulo mais contextual, e depois tem a Super Winnie, que é ex-editora da Casa Vogue, que ela fala sobre design e artesanato, a Regina para falar sobre direitos, a questão da apropriação cultural e etc., a Helena, que fala do lado humano do artesanato, da questão antropológica do trabalho com um artesão, a Luma, que compartilha experiências de desenvolvimento de projeto, ela que é formada na St. Martins, em Londres, experiência de projeto a partir da pesquisa de artesanatos, né, locais brasileiros, e a maravilhosíssima Adélia Borges, que vai dar a honra de fazer a troca com as pessoas sobre os seus projetos. A gente vai ter, no meio desse curso, teremos também um projeto colocado pela Artesol, um projeto real, e aí os participantes que quiserem podem fazer um projeto real, apresentar um projeto, porque o objetivo da Artesol, que para quem não sabe foi fundada pela primeira-dama, mulher do Fernando Henrique Cardoso, a Ruth Cardoso, já há muitos anos, com o objetivo de trazer renda para toda a população brasileira que está afastada dos centros urbanos. E isso foi crescendo, crescendo, crescendo. A doutora Ruth faleceu, a Gio assumiu esse lugar de gestora lá, e ela, enfim, conhece todos os grupos artesãos do Brasil inteiro e vai mostrar para vocês aí como é que faz para articular com os artesãos para criar projetos de moda. Uma outra coisa é que, para quem é docente também, a gente tem uma masterclass que vai acontecer 20 de outubro com elas. Também está lá no nosso site, para quem quiser, mas aí é só para professores. Bom, desculpem a propaganda, o jabá todo, agora ficamos só nós de novo. Ana, você pode colocar para a gente alguma pergunta? A Arte Vestível, que está sempre com a gente também. Gostaria de ouvir a sua percepção sobre manualidade versus contemporaneidade aliada com tecnologia. Porque hoje ela pintava a mão e agora hoje ela está no digital. Deixa de ser artesanato? Eu acho que não. Eu acho que segue sendo artesanato. Eu acho que é isso. Vão ter momentos em que a gente vai precisar usar, de fato, né, esses artifícios, porque a gente vive outros tempos, né? Literalmente, então, o tempo que a gente tinha antes, a gente não tem hoje. E eu acho que é importante a gente sair desse mito, né, sobre o que é artesanato ou não é artesanato, o que é manual, o que não é manual. Se você continua desenhando, você só está usando uma ferramenta tecnológica, né, ao invés de uma outra tecnologia que seria o lápis ou o pincel, enfim. Então, eu acho que não perde, né, a manualidade por conta disso. Muito bem, concordo com você. Tem mais perguntas, Ana? A Thaís, a moda tem um ciclo e um tempo frenéticos, e nesse momento as marcas estão fotografando coleções do próximo inverno. O artesanato tem outros tempos, outras experiências. Como conciliar? Boa pergunta. Eu acho que esse é um bom exemplo daquilo que a gente pode aprender com o artesanato, né? Eu acho que nada impede a gente de voltar, né, a ter tempos mais espaçados. A gente vê que marcas mais novas, mais recentes, que já nascem com propostas diferentes, elas já vêm adotando coleções de peças atemporais, mesmo se a gente pensar em marcas de alta costura que têm as suas peças que são chaves, que estão ali, que não saem, né, de moda nunca. Então, é óbvio que a gente vai sempre ter a novidade, né? Faz parte da gente a criação. Mas acho que também outra coisa que a gente pode pensar, né, como você estava falando, essa questão de pregar o botão
é isso, é como que a gente vai começar a utilizar o material que a gente já tem, as roupas que a gente já tem. Então, a criatividade, ela não necessariamente depende da extração de mais matéria-prima, né? A gente pode fazer isso de formas distintas, é só a gente pensar a criatividade de outros jeitos. Então, eu acho que o que o artesanato pode ensinar é muito nesse sentido, né? É como você reutiliza um material, como você reforma uma roupa, né? E as próprias marcas, os próprios projetos, eles podem fazer isso, né? Não necessariamente é que todo mundo vai começar a reformar as suas roupas, mas as marcas podem oferecer também roupas que sejam reformadas, roupas de coleções passadas que vão ganhar novas roupagens, que vão ganhar bordados, que vão... Então, existem formas da gente continuar tendo a novidade, não necessariamente dessa forma frenética, né? A cada 2 semanas uma coleção nova, mas sem diminuindo um pouco esse tempo, né? Então eu penso que é isso, são esses empréstimos do que o artesanato pode trazer e pode ensinar para essa cadeia de moda que a gente tem hoje. Muito bom. Mais alguma pergunta, Ana? Não sei se tem. Acho que não. Bom, então tá bom. Você quer falar mais alguma coisa que não foi falada, Estefânia? Queria só agradecer, Luiz, dizer que tenho certeza que o curso vai estar incrível, porque essas professoras são maravilhosas. Eu acho que para todo esse ecossistema do artesanato, é muito bom também ver um curso como esse, né, que está pensando a moda e o artesanato de uma forma íntima, com questões contemporâneas, olhando para isso. Então, eu acho que é realmente uma oportunidade única. Estaremos lá com certeza, para olhar para tudo isso juntos. E queria agradecer a oportunidade de debater esse assunto e estar aqui com vocês. Bom, a gente é que agradece, eu, a Bruna, a Ana, a gente agradece a sua presença, foi ótimo. Os talks são sempre curtos, né? A gente quer falar sobre várias coisas e não dá muito tempo, mas enfim, falamos sobre coisas que a gente julgou importantes e que também colocam na cabeça das pessoas coisas para pensar. Falando um pouquinho sobre o curso, para a gente concluir, acho que uma coisa importante é que o curso ele surge da necessidade de ver que, às vezes, a pessoa, a instituição de ensino, ela se formou em moda e tal, mas ela está despreparada para ir de encontro com a realidade do artesanato, porque ela não viveu, na verdade, é uma geração que não viveu essa experiência, né? Então, quantos de nós estivemos numa comunidade para dar palpite, né, em como tem que ser? Você acha uma coisa bem louca, né? Mas a gente acaba fazendo isso, a gente não tem noção nenhuma. Então, acho que é uma oportunidade da gente pensar um caminho novo para a moda, né? Então, e dar oportunidades reais para o artesanato, porque se você não insere ele na cadeia, você vai estar sempre comprando um paninho de prato para ajudar uma pessoa, né? Acho que a gente pode ir além e vender nossas peças aí na Miu por muitos milhares de euros. Exatamente. Não? Claro. Tá bom, então, Stefânia, eu vou tirar você, mas você fica aí um pouquinho, que depois eu vou encerrar a transmissão e a gente conversa um pouco. Tá. Pessoal, super, super, super obrigada. Bom, compartilhem, comentem, participem do curso, inscrevam-se, é uma oportunidade única realmente, tá? Porque a próxima turma só em 2022. Quem sabe aqui em Milão, inclusive. Então, tá bom? Obrigada, até a próxima. Em breve temos outro talk da Bruna com a Winnie, tá bom? E em breve vocês serão avisados. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, Estefânia. Tchau, gente.